Boa noite, pessoal. Então, hoje eu vou falar sobre esse tema, né, o que acontece aqui durante a palestra. Por muitos anos, eu tive aí junto com vocês, né, por mais de 15 anos eu frequento aqui já, eu fiquei sempre aí também com vocês, não tinha muita curiosidade sobre o que acontecia na mesa lá. Né? E como eu estou trabalhando agora, acho que há 3 anos aqui já como trabalhador, então eu resolvi fazer essa palestra para contar o que acontece lá enquanto a gente está aqui. Né? Que é uma curiosidade que eu sempre tinha, hoje como eu participo lá, então eu estou bem ciente do que acontece, eu vou falar de tudo que acontece aqui desde o momento que a gente chega até a hora que a gente vai embora. Bom, hoje é o dia para tirar dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, essa é a hora, não pode ficar com vergonha, depois eu estou dessa só no ano que vem. Então vamos lá. Peraí, pessoal. Tranquilo. Quando a gente chega aqui na casa, né? Como é que funciona? A primeira coisa que a gente faz é entrar naquela garagem lá na frente, no quartinho, né? Para aqui que a gente vai lá? Para colocar o nome na cestinha, não é isso? Então, como é que funciona? Por que tem essa cestinha? Quando a gente coloca o nome nessa cestinha, seja para encarnado ou para desencarnado, é porque eles estão precisando receber algum tipo de auxílio. E a espiritualidade, ela se encarrega, pegando esses nomes, ela se encarrega de fazer com que cada um tenha o tratamento adequado recebido. Eles vão fazer isso pegando nossas energias aqui durante o trabalho, fazem isso durante a semana, porque o trabalho aqui é ininterrupto, ele não para a semana inteira, a espiritualidade está trabalhando aqui 24 horas por dia. Né? Então é importante que a gente coloque os nomes lá para receber as vibrações. Né? Aí a gente sobe a escada e quando a gente entra na porta, quando a gente passa a porta, eu já falei isso aqui uma vez, é como se tivesse aqueles que enxergam lá, né, os médiuns que enxergam, eles sabem que a espiritualidade ela tem como se fosse um aparelho de raio-x bem na porta. Quando a gente passa pela porta, eles conseguem identificar aonde a gente está precisando de qualquer tipo de auxílio, seja físico ou emocional. Então, quando a gente passa ali, é como se fosse feito uma anamnese, já se tem ali um trabalho a ser direcionado para cada um. E durante a palestra, cada um vai receber o tratamento adequado de acordo com o que ele precisa. Daí a importância de a gente não tomar o passo e ir embora, para poder contribuir e para a gente poder receber o que a gente precisa. Isso é muito comum, porque às vezes a gente é tratado aqui, enquanto está aqui na audiência, na palestra, por um problema que a gente nem sabe que tem. Às vezes a pessoa tem um problema físico, já está com uma doença se desenvolvendo, e eles conseguem enxergar isso e tratar. Então, tem essa... Mas depois eu vou falar um pouco mais, de uma forma mais completa sobre isso. Aí, o que acontece? A gente tem um passe, né? Então a gente chega lá para tomar o passe. Vamos falar um pouco então sobre o passe, pessoal. Na área do passe lá, se a gente reparar, tem uma luz azul e tem as luzinhas piscando lá naquela espécie de mandala, não é? Por que tem aquilo lá? Para ficar bonito? Não. Porque a luz azul, ela ajuda a acalmar, não é? E as luzinhas piscando, elas são feitas para fazer um tratamento já de início da cromoterapia, quando tem a cromoterapia que eu vou falar também. Uma coisa que é muito importante falar desde o começo. Nada do que é feito aqui é determinado pelos trabalhadores. Tudo é pedido pela espiritualidade. Então aquela luz está lá porque foi pedido, aquelas luzinhas estão lá porque foi pedido, e a gente vai tentando se adaptar ao que eles pedem, né? Então nada aqui é de orelhada que a coisa acontece. Mas beleza. Então a mandala e a luz azul, elas vão acalmar, a pessoa começar a entrar num nível melhor, uma sintonia melhor, num nível melhor ali de calma para poder receber o passe, né? Essa imagem ela explica muito bem como é que funciona. A gente tem bem o que acontece aqui mesmo, né? A gente tem aqui a pessoa que está recebendo o passe, o passista, e atrás fica o espírito, o mentor, que na verdade é que está aplicando o passe. Então olha só, a gente olhando isso, né? E entendendo agora como é que a coisa funciona mesmo, sabendo que tem um mentor por trás. Quem é que está aplicando o passe na verdade? É o mentor ou é o trabalhador? É o
mentor. O trabalhador só é o quê? O intermediário, mais nada, não é? Então, eu preciso ficar contando lugar na fila para eu cair sentado com a Noeli ou cair sentado com a Valete? Não, porque a eficácia vai ser a mesma do trabalho, independente do vetor que está ali, né? O trabalhador, ele só é um intermediário, né? A palavra médium já é isso, né? Ele é um intermediário entre a espiritualidade e aqui a Terra. Então, por isso que tem tantos trabalhadores que aplicam o passe. Eu mesmo, quando eu aprendi a aplicar o passe aqui, a gente tem um mini cursinho aqui que é explicado como é que funciona, como é que a gente tem que se portar e tudo mais, e a partir dali a gente está habilitado. Tinha uma moça que frequentava aqui a audiência, que ela tinha uma vidência muito grande, embora ela não era trabalhadora, ela vinha na audiência para assistir as palestras. E ela falou para mim uma vez que ela sempre via esses mentores atrás dos trabalhadores que estavam aplicando. Isso é muito legal, né? Já pensou você conseguir ter essa evidência? Eu não vejo nada, não ouço nada. Eu não tenho uma mediunidade aqui, por enquanto é zero, mas eu consigo entender como é que... Se a gente entende como é que o mecanismo funciona, fica mais fácil a gente entender como é que a gente pode ser beneficiado, né? Então, é um trabalho bem legal, é um trabalho muito importante, né? Então, vamos lá. Aí tem a cromo. O que é a cromoterapia, né? Quem recebe cromoterapia? Quando a pessoa passa no tratamento médico, na primeira quarta-feira do mês, dependendo do caso, ela recebe a orientação de fazer a cromoterapia. Essa cromoterapia, por isso que a gente pega lá aquele cartãozinho verde, né? Para indicar que a gente tem que fazer o tratamento. Só que aí a coisa muda de figura. Não é todo passista que pode dar cromo. Aí já tem um treinamento especial, por isso que só algumas pessoas aplicam a cromoterapia. Que no caso é a Claudete, tem uma série aí, a Noeli aplica, né? Tem uns 5, 6 trabalhadores que aplicam a cromo. Mas eles fizeram o curso e estão habilitados para fazer esse tratamento, né? E como é que funciona esse tratamento? Basicamente, ele é para reequilíbrio dos chakras, né? Então, a pessoa, nos pontos vitais do corpo, a pessoa... Quando faz o tratamento, quando passa na triagem ou recebe o tratamento como médico, é indicado qual é a cromoterapia que a pessoa precisa e por quanto tempo ela precisa, porque tem gente que toma 2, tem gente que toma 3, tem gente que toma mais. E a partir dali o médium consegue, através do espírito que está fazendo o tratamento, vitalizar aquela área que é necessária e a pessoa melhora, né? É um tratamento bem importante. Quem coordena isso aqui é a Lilian ou a Dona Antônia, né? Então, precisando, elas que estão lá dando os cartãozinhos e tudo mais, né? Não deixa ninguém esquecer. Eu mesmo já esqueci que tinha cromo aqui, se eu me lembrasse. E aí o pessoal tome e dá continuidade para o trabalho. Aí a gente tem também o tratamento do toque, né? Tudo isso acontecendo em 10 minutos ali, né? O que é o tratamento do toque? Todo mundo aqui já ouviu aquelas respirações ali, né? Aquelas respirações fortes, né? O que está acontecendo? Então, o tratamento do toque é o seguinte: também são apenas alguns médicos que fizeram o cursinho lá e estão habilitados a aplicar esse tratamento. E funciona da seguinte forma: é um tratamento para alívio da dor, especificamente. Está chutando? Olha aí que doido. Inacreditável. A natureza não para, né? Chutando durante a palestra. Manda ele ficar quieto. Está prestando atenção. Muito legal. Então, e dói esse chute? Não? É gostoso. É o movimento dele, né? Ser mulher é um mistério. Agora ainda é gostoso. Ainda tá bom. É. Então, mas aí o tratamento do toque é o quê? É um tratamento específico para dor física. Se você chegar aqui e você está com qualquer tipo de dor física, fala com a Lilian, fala com a Dona Antônia e elas vão encaminhar para o tratamento do toque. Ele é feito logo após o passe, né? E como é que funciona? O médium que está habilitado, ele, através da respiração dele, da concentração e da encostação de mão no local que está afetado, que a pessoa está sentindo dor, ele consegue energizar aquele local e fazer com que vibre muito mais as moléculas, as células ali. E isso ajuda a dispersar a dor, né? Eu já falei com várias pessoas, você me falou, né, semana passada, um caso de uma parente, foi você que me falou, que uma parente tua veio aí com... Eu posso repassar aqui? Pode. Ela falou que uma parente dela veio aqui com muita dor, sua prima, né?
E numa pergunta, né, a pessoa que estava aplicando perguntou da escola, ela falou que era 20, não é isso? Então uma dor muito alta, muito forte. E ela fez ali o tratamento e saiu de lá com a dor 2. Quer dizer, funciona mesmo. Eu mesmo já passei também e eu senti uma diferença. E você sente até um calor no local. Sente sim. Eu fiz uma vez um tratamento que eu estava com um problema no dente e acho que foi o Ayrton que aplicou, eu não lembro. Mas literalmente começou a escorrer água no meu rosto. Realmente é uma energia muito forte que é colocada ali, né? Agora, de novo, importa quem está fazendo o tratamento? O que eu lembro que faz? A Noeli faz. E o Ayrton? O Ayrton faz, tem mais gente que faz também. Da respiração frequente só para a movimentação das moléculas. A pessoa consegue energizar muito mais através da respiração. Mas é E dá muito desgastante para o médium em si, né? Mas é um tratamento eficaz. Mas é só para dor. Então chegou com dor aqui, fala com a Aline, que a Aline volta lá para fazer o toque, sai daqui sem dor. Essa é a ideia, né? É claro que não vai sair daqui sem dor e não vai ter dor no resto da vida. A pessoa também precisa ser ajudada, fazer tratamento, assistir a palestra, aquela coisa toda, né? Então, esse é o tratamento do toque. Alguma dúvida aqui, até aqui sobre alguma coisa? Então, vamos lá. Orientação com o trabalhador. A gente tem também esse trabalho na casa. Esse trabalho vai ser ampliado. A gente ainda não sabe exatamente como, mas já estão puxando nossa orelha aqui, espiritualidade, para treinar mais pessoas para fazer esse tratamento. Hoje, quem aplica esse tipo de tratamento, né, quem está habilitado, é a Noeli e a Valéria. O que acontece? A pessoa chega aqui e tem algum problema, seja ele qual for. Pode ser qualquer tipo de problema. Fala com a Lilian, com a Dona Antônia, quero falar com a Valéria, com a Noeli ou com alguém. Senta na mesinha lá e ela vai fazer ali uma conversa com a pessoa, né? Aqui a gente tem uma ilustração que também dá uma boa ideia. Ó. Se a pessoa tiver com um obsessor, como é o caso aqui, ele também já recebe um tratamento espiritual durante essa conversa, né? Então é um tratamento interessante. E a gente sabe que só a pessoa falar, ela também desabafa, e isso faz muito bem, a pessoa alivia bastante, né? A gente precisa lembrar que aqui a gente está sempre amparado pela espiritualidade, em todo momento. Então, a pessoa sempre vai estar recebendo o auxílio de qualquer forma que for necessário, e os espíritos que porventura estiverem com ela também vão receber, né? Por enquanto, a Noeli faz isso, a Valéria faz isso, eu fiz isso uma vez, mas a ideia é, como eu falei, que esse trabalho se amplie. A gente nem sabe como é que vai ser exatamente, se vai ser durante um dia específico, a gente ainda não teve essa orientação, mas a gente vai ampliar esse trabalho. Mas isso não significa que qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida, a ideia é que qualquer um aqui que tiver de avental, e é por isso que a gente usa avental, não é para diferenciar nada, só para saber quem trabalha aqui e quem não trabalha, pode perguntar para qualquer um, qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de pergunta, a gente vai tentar ajudar. Se não souber, passa para quem tem mais experiência e sabe, né? Essa é a ideia, mas todo mundo aqui está pronto para ajudar. No caso espírita é isso aí. Vamos lá. Aí, finalmente, a gente vai começar simultaneamente os trabalhos aqui na palestra e lá na mesa, certo? Então é o seguinte, como é que isso funciona? Não se preocupe não, fique tranquilo. Isso acontece, né? Então, olha lá, na palestra, né? Isso eu que não tenho minha habilidade por enquanto é zero, isso eu consigo sentir aqui, que é a intuição. A gente vê aqui que está o palestrante e a gente vê aqui que está o mentor dele instruindo ele, passando ali informações, né? E isso eu consigo perceber aqui. Muitas vezes eu me preparo bastante para fazer aqui a palestra, e às vezes o que eu vou falar eu não falo e falo uma coisa que na hora vem. Esse na hora vem, quem é que falou para mim? Me assopraram aqui, né? Me puxaram e falaram, fala isso que tem que falar isso. Então a gente sente, eu particularmente consigo sentir muito essa influência aí. Isso eu consigo sentir. Na verdade, a única coisa que eu consigo sentir aqui nos trabalhos é essa influência, por enquanto. Mas é legal, porque assim, qual é o papel do palestrante aqui? Passar os ensinamentos de Jesus, basicamente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado.
E como é que a gente pode fazer isso da melhor forma possível? Estudando. A gente tem que estudar muito, estudar bastante, para não chegar aqui e falar besteira, falar uma coisa que não é. Né? Então, essa é a parte da palestra. Simultaneamente, eu trabalho na mesa. Só voltando um minutinho lá, essa intuição, ela se aplica para qualquer pessoa, né? Ah, sim. Em qualquer situação. Em qualquer situação, todo mundo sabe, a gente sabe, né? Que todo mundo tem lá o seu mentor, o seu anjo da guarda, como quiser chamar, que está ali olhando pela gente, né? E eu acho que é muito importante, foi muito bom você falar isso, porque eu acho que é muito importante a gente se abrir cada vez mais a essas influências, né? Quando alguma coisa te diz alguma coisa para você fazer, para você falar, vamos começar a dar ouvido a isso. Porque geralmente a gente pensa, deixa para lá, ou então coisa na minha cabeça, mas se a gente começar a tentar ouvir isso, né, a tentar dar importância, cada vez mais ele se aproxima da gente, cada vez mais a gente recebe ali informações que podem ajudar a gente, né? Eu tenho feito esse exercício já há bastante tempo e eu percebi que vai aumentando esse nível de sintonia que a gente tem com o mentor, né? Isso no dia a dia, né? A famosa intuição, né? Exatamente. Mas isso se aplica só para o mentor da gente. Assim, também poderia ter um... Pode ter um espírito ali. Um espírito obsessor que também pode te intuir a outras coisas. Então, isso é muito importante. Porque aí, o que é que vai... A gente está aqui no mundo de provas e expiações. Se a gente está no mundo de provas e expiações, a gente está mais sujeito ao mal do que ao bem, não é? Sim, mas a tua sintonia não vai atrair mais o teu mentor do que o obsessor? Então, mais do que a tua sintonia, e essa sintonia ela vem como? Ela vem através das suas atitudes e pensamentos. Se você tiver atitudes ok, né, você pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. E você tiver bons pensamentos, e não ficar alimentando pensamentos ruins, não ficar assistindo um programa que só passa crime e desgraça, você vai estar se colocando cada vez mais numa atitude boa, de pensamento que vai te atrair espíritos bons, né? Agora, se a gente se coloca numa situação ou de depressão, ou ficar assistindo muito noticiário de crime e tudo mais, e a gente vai cada vez se deprimindo mais, se colocando numa situação de medo, a gente vai atrair espíritos ruins que também vão influenciar muita gente aqui. Então, mas assim, eu acho que eu faço isso e eu acho que na minha oração eu peço para ele se aproximar e me intuir. Eu peço isso na minha oração também. É muito bom. É muito bom. Eu acho eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, né? A gente se abrir esse canal para receber boas influências. Não larga do meu lado, não larga o meu pé não. Pois é. É aquela velha historinha que daquele desenho tem um anjinho e um diabinho falando na sua orelha, né? Mas como a gente está no mundo de provas e expiações, isso significa que a gente está num nível de evolução muito baixo, a nossa orelha para ver o lado ruim é muito maior. Muito maior. A gente ouve com muito mais facilidade isso. Então é um trabalho hercúleo lá, exatamente, é um trabalho hercúleo do mentor ali, tentando combater toda essa influência negativa. Por isso que a gente precisa ajudar. Né? Ajudar com ações, atitudes nossas do dia a dia e ajudar com o nosso pensamento mesmo, e das coisas que a gente assiste. Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu, por exemplo, tinha o hábito de assistir bastante tempo, tive o hábito de assistir muito filme de terror. Né? Então, aí eu falei, até que um dia eu falei, caramba, né? Pra que eu fico assistindo esses troços que, na verdade, assim, uma energia boa não vai te trazer aquilo, né? Provavelmente uma energia boa não vai. Eu assisti uma vez, eu não lembro o nome agora, mas assim, foi um filme bem assustador. Acho que foi o Exorcismo de Emily Rose, se não me engano. Eu lembro que eu assisti sozinho de noite. Você assistiu também? Ah, assisti. Eu acabei de assistir o filme, eu tive Foi que o único assistir 3 desenhos de Pica-Pau, senão eu não ia conseguir ver depois. Para poder tirar aquela energia. Você foi do 1 ao 6? Senão eu não ia dormir. Aí eu falei, pra que a gente se coloca nessa situação, né? Dá pra gente fazer as depois coisas. Depois você se sente bem, né? Então dá pra gente procurar mais o lado, não o lado negro da força do Star Wars, vamos procurar o outro lado, né? Então a gente, assim, é um trabalho de cada um, é reforma íntima mesmo, né? A gente tem que se colocar numa situação de estar aberto a receber boas influências. Mas isso é mesmo que você falou. Então, aí durante a palestra, tem também o trabalho na mesa. Por quê? Antes de mais nada, existe uma coordenação espiritual aqui no trabalho da mesa. Quem faz isso é um espírito chamado Irmã Dalvina.
Ela é que é uma carmelita, jovem, tá? Ela que orienta ali como é que vão ser as atividades, como é que vão ser os atendimentos na casa, a recepção das falanges que vão trabalhar. Ela que coordena tudo isso, ela está todo dia aí, e hoje mesmo ela deve estar trabalhando ali certamente, né? A divisão das tarefas. Vocês já repararam algumas vezes, após o passe, assim, que vocês olharam e a Noeli e a Valéria, geralmente a Noeli e a Valéria, que são o canal maior de comunicação, vocês olham para ela, elas estão meio que olhando para o nada, assim, meio que em transe. Por quê? Porque elas estão se comunicando com esse povo aí, entendeu? Provavelmente elas estão recebendo orientação, às vezes elas estão tomando bronca, às vezes, por exemplo, se está muita confusão aqui, muito barulho, elas tomam bronca. Fala, pô, sossega aí, porque senão a gente não consegue trabalhar. Então, elas estão durante todo esse tempo em contato. A Valéria mesmo falou para mim que muitas vezes durante a psicografia, ela sai do corpo, e vem para cá e recebe orientação da espiritualidade sobre o que está acontecendo aqui, sobre o que precisa ser feito. Ela está lá psicografando e está aqui ao mesmo tempo. Quer dizer, é uma loucura, né? Mas é muito legal. Então, esse trabalho que existe na espiritualidade é muito grande, né? Com relação aqui. Então, nós temos essa nossa irmã Dalvina aí, essa carmelita, que ajuda muito nesse trabalho. Eu mesmo não sabia. Fiquei sabendo porque eu perguntei para todo mundo tudo para falar aqui, né? Mas é bem legal. Então vamos lá. Tudo é muito organizado, né? Tudo organizado. Nós não somos muito organizados. Por que quando a gente está aqui na palestra a gente fica ouvindo o pessoal falar? Né? Todo mundo fica ouvindo, não fica? Um papinho lá. Em vez de ficar trabalhando, fica conversando. Né? Mas não é, sabe? É o seguinte, pessoal. Existe um roteiro na mesa lá que a gente segue para direcionar os trabalhos. Então, existe todo um processo de vibrações para quem precisa, por nome dos cadernos, nome dos caixinhos de orações e tudo mais. Né? Existe esse roteiro é lido para que a gente possa se focar no trabalho. Então, por isso que a gente ouve falar o tempo todo. Né? Agora mesmo eles estão lendo o roteiro lá. Então é assim que funciona. A gente faz também na mesa um trabalho que chama PACEM, né? Que para quem não sabe é um trabalho que chama assim, ele é percepção, aproximação, é uma sigla, né? Percepção, aproximação, contato, envolvimento e manifestação. Onde cada trabalhador ali, com mediunidade ou não, ele se coloca à disposição para receber ali uma orientação espiritual, de repente até uma comunicação, né? E existem níveis do que o espírito consegue chegar na gente para tentar falar. O meu mesmo sempre fica bem longe porque eu não consigo, né? Mas às vezes eu até sinto durante o processo esquentar o meu pescoço, né? Mas aí o pessoal que vê, né, que é a Valéria, a Claudete, a Melissa, fala, ó, o mentor estava aí tentando. Chegando. Então. Porque isso é um trabalho meu, eu preciso me abrir para conseguir receber isso, né? E não é uma coisa que você vira uma chave e acontece, né? Tem todo um trabalho para ser feito. Tem pessoas que passam a vida inteira e não conseguem, tem pessoas que em um mês estão fazendo psicografia. Marcelinho começou a trabalhar e está fazendo psicografia, não é? Então isso vai muito de cada um. Mas o que impede um médium de trabalhar? O que impede? Boa pergunta. O que impede o médium de trabalhar? Se o cara, por exemplo, bebeu durante o dia, ele não, quer dizer, ele vai vir trabalhar. Ele pode até fingir que não bebeu e sentar lá e trabalhar, mas a espiritualidade não vai deixar ele trabalhar. Não vai deixar nenhum espírito se aproximar. Porque essas coisas atrapalham muito no trabalho que é feito na mesa, né? Se o cara na rua teve uma discussão um pouquinho antes de entrar aqui ou durante o dia, uma coisa que ele se portou muito mal, já vai atrapalhar o trabalho aqui. Então é aquela coisa, até alimentação, né? Alimentação. Existe uma grande controvérsia aí, se a pessoa pode comer carne ou se não pode comer carne, né? O Chico dizia que a tendência é que todo espírita pare de comer carne por um tempo, né? Mas ainda é muito difícil porque a gente tem muito essa coisa animalizada ainda, né? Agora, num trabalho, por exemplo, de materialização, a pessoa tem que ficar 3 dias sem comer carne, sem beber café, né? Sem praticar sexo, tem uma série de coisas para não atrapalhar o ambiente ali. Então, também tem que ter uma dedicação, né? O trabalho, na verdade, o trabalho aqui é só um reflexo do que tem que ser a nossa vida, na verdade, né? A gente tem que trabalhar isso no dia a dia, né? Se eu vou brigar com alguém, eu tenho que me colocar, pô, é legal brigar com alguém? É assim que eu
estou estudando, é isso que a gente trabalha aqui, que a gente estuda aqui, não é íntimo, não é? Esse é o nosso papel, trabalhar a reforma íntima, para isso que a gente estuda tanto. Tudo bem? Com relação a isso? Beleza. Legal. Então, pessoal, por que a gente ouve esses papos e antes a gente não ouvia? Quem é das antigas daqui, e eu sou, tem algumas pessoas que são aqui, uma senhora, vocês lembram que antigamente as cadeiras eram viradas para lá e tinha uma divisória lá. Então, mas no início ela era aqui. Era aqui antes, é mesmo. Antes disso ela era antes era aqui, depois virou para lá, Aí fechou. Depois foi fechou, pra lá. Sim. aí o trabalho era feito lá e a gente não ouvia nada. A desobsessão, você está A falando. desobsessão. E mesmo aqui o direcionamento das energias é uma coisa mais recente. Sim. Aí por que isso mudou? Por que isso muda o tempo todo? É a dona Antônia que chega aqui um dia de tarde, levanta e pensa, quer saber? Vou arrancar essas divisórias todas aqui. Não é? Virar tudo ao contrário. Não é. Isso é um pedido sempre da espiritualidade. Eles é que determinam e a gente faz. Nada do que é feito aqui na casa é por nossa cabeça. É sempre pedido pela espiritualidade. Então, por que essa casa não tem paredes? Porque quem mandou tirar foi o Dr. Harris falando para que é o seguinte: ainda tem um degrau ali, ele queria que não tivesse nenhum degrau, que não tivesse nenhuma parede e nenhum degrau. Por quê? Porque essas divisões de ambiente denotam o quê? Poder, separação, né? Hierarquia, e a gente não tem isso aqui. Então, a ideia é que todo mundo perceba que todos somos iguais, né? Seja na espiritualidade, seja aqui. Então ele pediu para tirar e a gente respeita. Num dia de desobsessão, entendeu? Aqui a assistência corre algum comigo? Não, Pra cá? não, de forma nenhuma. Aliás, o trabalho para ter, que nem hoje está tendo a desobsessão, junto com a falange que tem afiliado. Durante o trabalho de desobsessão, existe toda uma equipe espiritual que está cercando ali, que está cuidando para que aqueles espíritos não se exaltem e tudo mais, né? Tem todo um procedimento de segurança. O que a gente não pode é, no evangelho e no lar, tentar algum tipo de aproximação. Fala, vou mentalizar para ver se tal pessoa fala comigo. Eu vou fazer a brincadeira do copo. Esse tipo de coisa, esse traz esses espíritos mesmo, porque a gente não tem proteção. Aí é perigoso. Então, no caso da desobsessão, o médium está lá trabalhando, está tentando doutrinar esse espírito. E se ele não aceita, esse médium vai para casa, esse espírito pode acompanhar ele, porque aí tá certo que ele tem toda a proteção. Mas é como aqui? Essa é uma excelente pergunta. Mas eu vou falar isso quando eu vou falar da desobsessão. Aguarde mais uns 2 ou 3 slides que a gente vai chegar lá. Essa pergunta é muito boa. Vocês combinaram? Eu combinei Eles combinaram. Exatamente. Aí olha só, antes da gente falar da desobsessão, vamos falar da psicografia um pouco, né? O que é a psicografia? Nós também temos um espírito aqui que coordena a psicografia. E eu também não sabia disso. Ele chama Mestre José dos Reis. O que esse espírito faz? Exatamente, o que ele faz? Ele cuida do preparo dos médiuns que vão trabalhar na psicografia. Ele que organiza a fila de quem vai se comunicar e quando vai se comunicar. Ele se prepara com o preparo dos familiares que estão aqui, que vão receber a psicografia, para que não tenha choque, para que não se emocione demais e tudo mais. Tem todo um trabalho coordenado aí por esse mestre José dos Reis, que é um espírito de luz aí, né? Aí começa o trabalho de psicografia, como todo mundo sabe como é que funciona. Tem o espírito que se aproxima do médium, mais ou menos naquele esquema do paciente, e a partir dali, por inúmeras possibilidades de haver essa psicografia, tem a psicografia mecânica, tem vários tipos que eu nem vou entrar nisso agora, mas ele dá a comunicação sob a ordem, sob a orientação do que é permitido por ele, né, pelos próprios espiritualidade ali. Se o sujeito está em espírito ali, na fila, pensando que ele vai chegar aqui e vai falar, olha, fala para a vizinha lá que ela está lascada, porque não sei o que lá, isso não vai acontecer, ele nem vai conseguir se comunicar, porque não é essa a ideia. Por que todas as psicografias têm mais ou menos o mesmo estilo? Que é para servir para todo mundo, e não só para a família que está ali. Então existe esse trabalho de coordenação na espiritualidade para que a pessoa não fale coisas na psicografia que não deveria, né? Falar de dinheiro guardado, esse tipo de coisa, não é essa a ideia, né?
Então esse trabalho é cerceado. Então, por isso que quando o espírito se comunica, mais ou menos todos eles têm o mesmo estilo, né? É claro que alguns só lembram que vinha um espírito de um senhor aqui que falava em italiano para mulheres. O marido da Teresa. Teresa. Então, é um estilo próprio dele, né? Então, assim, tem pequenas variações, mas nada que vá comprometer a calma e a estrutura da pessoa que está recebendo. E eles se identificam também com certos médiums, né? Porque Sim. alguns mandam sempre por aquele médium. Mas isso não é uma regra, é mais uma ideia de que isso pode acontecer. Mas assim, tem espírito aqui que já deu, acho que foi a filha da Dona Maria, não foi, Dona Maria, que deu uma mensagem pela Valéria e pela Claudete no mesmo dia. No mesmo dia, é verdade. Então, estava querendo trabalhar. Estava querendo se comunicar mesmo. Então, assim, não é uma regra que só aquele espírito vai por aquele método, mas geralmente tem uma afinidade ali, que a coisa casa melhor, né? E por que a psicografia é feita uma vez por mês só agora? Porque antes era toda vez que tinha psicografia, né? Agora não tem uma psicografia só uma vez por mês. Por quê? Porque tem outros trabalhos muito importantes que têm que ser realizados. Desobsessão, eu falei do triângulo que eu vou explicar depois, não é? Tem o tratamento médico, falta dia. Então, existe um dia, eles determinaram que um dia específico vai ser para a psicografia e eventualmente em outro dia você também vai receber, né? De novo, coisas que eles orientam para a gente. Legal. Vamos então falar um pouquinho sobre a desobsessão, né? Já caindo na tua pergunta lá. Sim, existe a possibilidade de um médium ser acompanhado aqui por um espírito que veio prestar ali uma comunicação. Por que isso pode acontecer? Porque às vezes o espírito quer saber se o que o cara está falando para ele, se o que o trabalhador está falando para ele, tentando orientar ele, tentando doutrinar ele, se o sujeito pratica aquilo no dia a dia dele, então ele vai checar. Isso acontece. Não significa que ele vai te influenciar negativamente, mas significa que ele pode te acompanhar para ver se você realmente está fazendo o que você está falando. Isso pode acontecer, né? Como pode acontecer de qualquer um de nós aqui chegar trazendo um espírito de casa que fica barrado ali na porta, dependendo do dia, porque ele não pode entrar, que é um lugar protegido, ele fica lá esperando. Você sai daqui, se você tiver as mesmas atitudes de que quando você entrou, ele vai te acompanhar de novo, né? O Chico dizia, o Kardec diz, existem muito mais espíritos desencarnados do que encarnados na Terra. Para cada um de nós tem 5, 6, 10. Então esse povo está seguindo a gente de alguma forma. Agora, o que a gente precisa tomar cuidado? Das nossas atitudes, para que quem siga a gente no dia a dia sejam espíritos bons, espíritos iluminados, não espíritos sofredores. Porque senão quem vai sofrer com isso é a gente mesmo, né? Então pode sim acontecer. Aqui, ó, essa ilustração é muito boa para explicar o que acontece durante o trabalho. Ela é meio um pouco ruim, porque é meio antiga, mas dá para saber. Nós temos aqui o médium que está recebendo o espírito obsessor, não é? Que está se manifestando através do médium. Nós temos aqui o trabalhador que está fazendo a doutrinação. No nosso caso lá a gente faz o sentado do lado do médium, não precisa ficar de pé, não é? E todos os outros trabalhadores estão trabalhando na intuição e na energização, né, para fazer com que o espírito aqui, esses espíritos que estão intuindo o trabalhador a falar as coisas certas para o espírito, que ele tenha a força para receber essa informação toda. É um trabalho em conjunto, né? Eu já participei da desobsessão, né, algumas vezes, porque geralmente eu estou fazendo palestra. Mas assim, a primeira vez que eu fui, para quem joga videogame, eu estava no modo tutorial, eu não sabia nada, né? Sabia de teoria, eu tinha lido muita coisa a respeito, mas eu estava no tutorial mode ali. Então eu sentei lá e falei, deixa eu observar o que rola, né? E aí acho que foi ele falou para mim, você quer aproveitar, trabalhar, começar? Eu falei, vamos lá. E aí, o primeiro espírito que eu atendi ali, né? Foi bem legal, porque foi uma coisa bem específica, né? Ele se manifestou, né? Eu falei o que a gente fala, né? Boa noite, irmão, seja bem-vindo a essa casa e tudo mais. Ele falou, onde é que eu estou? Geralmente todos eles perguntam onde é que ele está. Eu falei, bom, você está aqui numa casa de oração, numa casa de amor, onde você vai poder receber ajuda, né? Está escutando isso? O quê?
ele se manifesta através de algum médico? É, Você não é médico ouvinte, né? falando. Não, eu tava, veja bem, o papel. Eu era aqui o doutrinador e aqui o médico estava falando por intermédio do Espírito. Ele fala mesmo, ele fala, e eu ouço. Porque eu não vejo nada, eu não ouço nada, então eu ouço a voz do médico. Mas aí ele falou, eu falei, aqui é uma casa de amor. Aí ele falou para mim, e você pode me definir o que é amor? Pô, eu sou café com leite, acabei de chegar, você faz uma pergunta dessa. Já está te pegando. É difícil. Então, é assim, tem muitos espíritos que vêm para fazer para ser doutrinado, mas eles não têm as barreiras que a gente tem. Então, ele sabe da nossa vida, ele eventualmente pode saber dos podres da gente e vir colocar na mesa lá. Um espírito. Falar, você está me falando isso, mas você fez isso aqui com tal pessoa. E aí? Olha a importância da gente ter mais cuidado no dia a dia do que a gente faz, para não ser desmascarado, né? Então isso pode acontecer e acontece. Um espírito que vem para receber uma orientação, não desobsessão. Em que situação ele cabe ali? Tá, tem 3 ou 4 situações Às básicas. vezes ele não sabe o que está acontecendo com ele, ele não foi orientado, ele não aceitou a orientação. Isso. Na verdade, assim, são alguns tipos de casos que são muito comuns, né? Então, um deles é o espírito que vem para nós e ele não sabe o que está acontecendo com ele. O cara não sabe nem que morreu, né? Então ele fala, o que está acontecendo? Por que eu estou aqui? Onde é que eu estou? Por que você está falando comigo? Onde é que você está? Né? Às vezes um falou para mim, que corpo é esse que eu estou? E aí você tenta acalmar o espírito. Essa é a ideia, que você acalme ele para que ele possa receber o auxílio. Existe outro caso, do espírito que vem revoltado. Porque fizeram isso comigo, e agora eu estou com raiva, eu vou me vingar, e não sei o que lá, tem esses casos. Tem o espírito que vem porque está sofrendo, está sentindo dor. Porque eles sentem dor lá também, dependendo de como é que foi o desencarne dele. Não pelo desencarne, mas pela atitude que ele teve em vida, né? Porque o importante não é como a pessoa morreu, mas o importante é como a pessoa viveu. Isso é que faz a diferença, né? Então vem muito espírito que está sentindo dor, que está sofrendo. Existe espíritos que vêm lá e que são muito inteligentes e ele vem para te provar, para te provocar. Existe isso também. Mas não foge muito desses casos não, né? Eu não vou citar nenhum caso específico aqui que a gente tem que ter naturalmente descrição, né? Mas eu posso citar um caso, por exemplo, que eu não vou citar nomes, de um senhor que veio e falou que estava muito queimado, né? E que ele estava sentindo muita dor há muito tempo, e ele falou na nossa conversa ali que ele tinha desencarnado no incêndio daquela boate Kiss, né? Caramba. E ele deixou o nome dele completo, né? Aí eu São Tomé, cheguei em casa, fui procurar e ele realmente tinha desencarnado lá. Então, existe todo tipo de trabalho, né? Então a gente precisa se colocar na intenção de perceber que mesmo os espíritos revoltados, porque eles são nossos irmãos da mesma forma, eles precisam da nossa ajuda, né? E o trabalho do doutrinador ali é só tentar dar um start para que ele perceba e ele possa ser levado pela espiritualidade que vai tratar dele. Que nem um espírito que vem aqui da comunicação, ele volta à rebelia. Se ele quiser voltar, porque ele não gostei daqui, quero voltar, vai em paz, meu irmão. A casa está aberta quando você quiser voltar, né? Mas a maioria dos espíritos recebem o tratamento, são encaminhados e tudo mais. E assim, quando a gente vê isso na mesa acontecer, é muito legal. William, no caso dessa, você citou a boate Kiss, né? Foi uma morte coletiva. Isso. Como é feito esse desencarne, essa morte coletiva? Todos, eles ainda não têm entendimento do que aconteceu, isso vai levar um certo tempo. Eles andam juntos, alguns que tinham afinidades, então, ou cada um segue o seu curso? Como é que é isso? Então, pelo que eu estudei das mortes coletivas, né? Geralmente, pelo que o Chico falava, né? São espíritos que praticaram mal em conjunto, talvez, muito provavelmente pode ser isso. Por exemplo, tem um livro que fala sobre o incêndio de Joelma, que o Chico psicografou, e que ele explica ali que aqueles espíritos que desencarnaram no Joelma eram espíritos que na época de Roma, ou naquela época antiga, colocavam fogo nas pessoas. Então, olha como tudo está em... De uma maneira, isso voltou... Nessa outra proporção. Por essa ordem, né, que a gente não consegue compreender,
de como as coisas acontecem, né? Mas que está tudo encaixado, que não quebra-cabeça certinho, eles estavam todos naquele momento, naquele local, para desencarnar juntos. Né? Agora, se depois dali eles vão continuar juntos, eu acredito que não, porque eu acho que aí vai muito de como a pessoa viveu aquele período. Né? Vamos supor que duas pessoas morreram praticando mal juntas, mas elas reencarnaram e uma praticou só o bem e a outra continuou praticando mal. Elas não podem continuar juntas quando desencarnam, vão ter caminhos diferentes. Então é daí que a gente tira essas lições, né? Mas assim, o trabalho de desobsessão é um dos trabalhos que me deixa mais feliz de trabalhar, porque a gente vê muito essa energia, né? Agora, isso que você tinha perguntado pode sim acontecer. Do espírito acompanhar para ver o que você está fazendo, ver se o que aquele cara está me falando, se ele está fazendo o que ele está me falando mesmo, ou se ele é. Porque aí ele pode vir ali na mesa, na outra sessão, falar, sabia que eu fui contigo lá e você não fez nada daquilo que você falou que ia fazer? Então, é meio complicado, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado. Vamos lá. Algum mal físico pode ser doença? Pode ser proporcionada por um deles? Aqui não. Aqui não, porque a gente tem a proteção. Todo o trabalho que é feito aqui tem proteção da espiritualidade. Então nada do que pode ser feito aqui vai fazer mal para alguém daqui. Agora na rua pode. Mas aí não tem nada a ver com o obsessor aqui, né? Não. É o obsessor na rua. Você está numa má sintonia, você está fazendo coisas que não são corretas. Você está entrando num estado de depressão que você só vê coisa ruim. Sim, o espírito obsessor pode fazer ali com que você tropece, que você se machuque, que você seja atropelado. Pode. Uma vez Você está permitindo isso? Uma palestra aqui, acho que foi até a Wanda, já faz tempo que ela falou isso. Que uma pessoa que frequenta bar e quando ela vai para casa, ela leva alguns deles para casa também. Então, isso é muito relativo, né? Porque assim, obviamente, se você vai num bar, se você vai numa boate, se você vai em qualquer outro lugar onde tem muita bebida, muita bagunça, é aquele negócio, é afinidade. Os espíritos que vão estar lá vão ser espíritos de luz? Não, vão ser espíritos sofredores, porque eles querem usufruir daquela bebida que está sendo consumida, do cigarro que está sendo aspirado ali, né? Então é um ambiente viciado. Agora a gente pode ir para um ambiente assim, protegido. Porque eu lembro, nunca mais vou me esquecer uma palestra que a... Amara? Não. Quem é? Aquela que faleceu. A Juliana. A Juju. Que ela fez aqui, que ela falou um negócio que eu nunca mais esqueci na vida. Que ela falou sobre uma pessoa que tinha medo de ir no cemitério, né, e voltar com algum espírito para casa. Você lembra o que ela falou? Ela falou, você mesmo pode ir para um cemitério, e ao invés de você trazer um espírito, você iluminar todo aquele ambiente com a sua energia. Então você pode sim ir num lugar muito que você sabe que tem espíritos que não são bons e tudo mais, e está protegido pelas suas atitudes do dia a dia. Você vai receber uma proteção. Agora, se você tiver más atitudes, você vai ser um alvo em potencial ali para receber mais influência. Mas isso também não precisa ser exatamente no bar, você pode ir qualquer lugar. Qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Na minha próxima palestra, na minha última palestra, que vai ser a última do ano, eu vou falar bem um caso desse tempo, que cita muito bem isso que aconteceu. Então vamos lá. Tratamento médico, pessoal. Quem já passou aquele tratamento médico? Todo mundo, né? Acho que é a grande maioria. Então vamos entender isso aí. Por que a gente tinha triagem, pessoal? Antes não tinha triagem. Tinha triagem antes? Você ia lá com a Valéria, era atendido, não era assim? Por que tem triagem agora? Foi a Dona Antônia que falou, não, vamos ter triagem? Não. Foi uma orientação da espiritualidade pelo seguinte, nós tínhamos lá 4, 5 médiums recebendo 4 ou 5 doutores. E quem trabalhava era o Dr. Hertz com a Valéria, que todo mundo só queria ir com o Dr. Hertz com a Valéria. Né? Isso sobrecarregava o Dr. Hertz e os outros espíritos ficavam lá de braços cruzados sem trabalhar. Não está certo. Então foi criada a triagem. Por que tem a triagem? Justamente para direcionar esse trabalho para quem vai com quem. E o principal é um tratamento, já é um pré-tratamento para a pessoa, se não melhorar com o medicamento que é dado na triagem, aí sim ela passar com o médico já preparada para receber a cirurgia que ela vai receber. Porque não adianta nada eu passar direto para o médico sem passar pela triagem, o que ele vai dar para você é a mesma coisa que nós damos na triagem. É o mesmo medicamento, até que você venha 2, 3 vezes e possa ser
Então, isso também não é ideia nossa, isso é ideia deles, né? Para direcionar a coisa, né? E foi pedido pela espiritualidade. Aí, esse aqui, ó, é o fluxograma que a gente usa quando vai fazer o tratamento médico. Eu tenho alguma noção de doença, de alguma coisa? Não, não sou médico. Eu tenho alguma mediunidade desenvolvida? Não, sou uma pedra. Então, qual que é o meu trabalho lá? É receber a pessoa, olha, porque eu trabalho na triagem, né? Olhar esse fluxo e pelo que ela está me falando, receber a intuição do meu mentor, isso tem muito para todos nós trabalhando lá, saber qual medicamento dar de acordo com o tratamento que foi oferecido. Então a gente pode dar esse primeiro pré-atendimento. Muitas vezes a pessoa melhora já nesse pré-atendimento, não precisa nem passar para o médico. Se em 2 meses a pessoa não melhorou, aí ela vai passar para o médico e já vai receber a cirurgia, porque ela está preparada para isso. Ela já fez um pré-tratamento, que é a cromoterapia, que é a aguinha, que é tudo isso. Certo? Aí, vamos pensar o seguinte: ah, mas a triagem, isso é uma coisa que eu mesmo questionei na época e depois fiquei sabendo por quê. Pô, mas a triagem, você tem que falar com a pessoa que você está passando, isso é muito ruim, né? Fica todas as mesas juntinhas ali, todo mundo ouvindo de todo mundo, né? Vamos pensar aqui, sei lá, alguma coisa bem embaraçosa. Vamos supor que eu estou com embaraçoso demais. Vamos supor, hein, pessoal, que eu estou com incontinência fecal. Eita! Terrível. Inacreditavelmente ruim. Eu vou chegar lá e vou ter que falar para a Claudete, que me vê aqui toda semana, não é? Chegar lá para ela e falar: ó, Claudete, prega não funciona. Eu posso fazer isso? Não. Difícil. Então, é difícil, mas por que isso é feito, pessoal? Isso é feito pelo seguinte: a orientação que nós tivemos do Dr. Hertz e da equipe espiritual é que, veja bem, por que tudo isso é junto? Porque nesse tratamento, a forma da gente sentar lá e falar o nosso problema é uma forma muito forte da gente exercer a nossa humildade. E isso abre os canais para que a gente possa receber um tratamento muito melhor. Aí eu tinha questionado uma vez a Valéria isso, porque na primeira vez que eu vim, eu já questionei isso quando eu fui trabalhar. Mas por que não separa essas mesas, né? Eu falei: não, se você tiver um problema e você realmente está incomodado com ele, você vai falar lá. Porque o seu problema você precisa resolver. Então é uma forma da gente exercer a humildade e a coisa acontecer. Tem mais 5 minutos para concluir? Está passando? Não, mas não acabou então. Tá. Então, a gente tem que exercitar a humildade. Então esse é o fato de estar todo mundo juntinho, sentado ali. Beleza? Legal. Vamos falar um pouco sobre a equipe médica, né? Todo mundo aqui acho que já passou com o Dr. Hertz, né? Mas que pouca gente sabe quem ele foi. E aí eu fui pesquisar com eles lá quem era esse povo todo, e aí eu fiquei surpreso, né? O Dr. Hertz foi um médico russo na Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu uma perna e desencarnou, né? Jovem. Ele ficou um bom tempo relutando para aceitar o trabalho espiritual. Depois de um bom tempo ele aceitou e começou a trabalhar. Então ele coordena várias coisas aqui na casa. Eu até anotei para não falar besteira. Ele coordena, o tratamento médico, a evangelização e a desobsessão. É tudo coordenação dele, né? Ele que toma conta dessa parada toda. Ele, claro, ele é vinculado às equipes médicas do Bezerra de Menezes. Tudo bem? Nós temos ainda a irmã do Rosário, né, que ela é uma irmã, como o próprio Nisa, ela foi uma irmã, e ela faz tratamentos gerais. Ela aprendeu o ofício de ajudar as pessoas observando os médicos quando ela estava encarnada. A gente tem o Dr. Ralph, né, que foi um médico que desencarnou na Primeira Guerra Mundial, e ele também trabalha ali com o Marcelo, né? E aí, uma curiosidade, o Marcelo me falou uma vez que quando ele começou a trabalhar com o Dr. Ralph, ele sabia quase tudo do Dr. Ralph, o nome completo dele, a forma como ele desencarnou e tudo mais. Mas aí ele começou a pesquisar muito e ele teve um esquecimento geral disso. Ele não lembra nem o sobrenome do cara. Quer dizer, não é para você saber, é para você trabalhar, né? Então olha que curioso. Você começa a ser muito curioso, você te tira informação, não é importante, né? O importante é o trabalho. Nós temos ainda o Dr. Arnaldo, que é tratamento emocional,
que é muito importante aqui na casa, para quem não tem problema emocional. Tem o Dr. Samuel, que trabalha com as crianças, né? Tem o Pedrinho. Alguém já ouviu falar do Pedrinho aqui? O Pedrinho é um espírito de menino, é um menino de uns 6 anos. Eventualmente ele se manifesta na mesa ali, e ele faz uma algazarra na mesa, porque é uma criança, ele fica falando do cabelo de um, da brincadeira do outro. Ele literalmente é uma criança, né? E ele trabalha com ele, também é um trabalhador infantil. Ele trabalha na equipe de abortados da irmã Dalvina, que coordena isso. Então a gente tem muita assistência aqui de todos esses espíritos do bem que estão aqui para ajudar a gente. Né? William, Oi. o Dr. Ramiro, então, o Dr. Ramírez ele não atende mais aqui, né? Ele provavelmente está atendendo em outras casas também. Existe essa mudança, né? Essa variação no circuito aí. Eles é que determinam. Provavelmente ele foi trabalhar no lugar onde era mais necessário ali o trabalho dele, né? Oi. o Pedrinho, Ah. o que ele falou de você? O Pedrinho, né, como ele é uma criança, lembra que teve aquele evento lá, Divino Amigo, que eu fui de noivo, aquela coisa linda? Então, na semana seguinte ele se manifestou ali na mesa, ele falou que o tio estava muito feio, que não era bonito aquela roupa que eu disse. Me deu uma bronca. Não, o tio estava muito feio. Ele é uma criança, né, e é muito legal a gente lidar com isso, né? Tratamento médico. William, deixa eu te falar uma coisa, tem o Pedrinho e tem a Rosinha Tem a também. Rosinha também, que também é trabalhadora. A Rosinha às vezes manda recado pra Mariana. Olha aí. Por causa do doce. Tá vendo? Exatamente, eles gostam de doce. Ela falou Mas que uma o vez Pedrinho quando falou que eu fizesse doce era pra eu deixar num cantinho pra ela que ela gostava. Aí sempre que eu faço eu deixo um potinho e ofereço pra ela. Isso aí. O Pedrinho uma vez falou na mesa lá que ele estava muito feliz porque ia ter uma festa, alguma coisa assim, e que ia ter doce, mas que ele nunca tinha comido doce na vida. Que ele comia, ele falou pra mim, que ele comia terra quando ele estava encarnado, né? Ele comia terra e ele comia bichinho que tinha no cachorro. Coitado, ele era muito, muito pobre, né? E hoje ele é um trabalhador importante aqui na casa, embora seja uma criança. São espíritos iluminados, né? Quando a gente tem treinamento médico, pessoal, ele multiplica por 1000 o que a gente está vendo aqui. Os médiums que vêm, existem marcas aos milhares aqui de espíritos sendo assistidos pelos médicos espirituais. A Valéria já falou algumas vezes que, dependendo do dia, a praça em frente aqui fica lotada de espíritos esperando atendimento. E esse trabalho é continuado durante toda a noite, né? Fechando, hein, pessoal? Falange do Triângulo. O que é a Falange do Triângulo que está hoje aqui trabalhando? Eles vêm no último dia do mês, né? E como é que funciona isso? É um grupo de 10 componentes, mais ou menos, coordenados por um espírito chamado Imatéia. Lembra que ele dá sempre uma mensagem, provavelmente ele deu uma mensagem aqui hoje, né? Qual é a ideia do Falange do Triângulo? Eles recebem equipes espirituais para fazer os trabalhos necessários da casa. E são equipes muito variadas. Então, eles recebem aqui no trabalho, desde equipes que são de irmãs, são equipes de freiras, equipes de dançarinos que faziam tratamento dançando aqui no meio da gente, enquanto a gente estava assistindo palestra. Tem equipes voltadas para a natureza, do qual já falaram lá que eles enxergam, que durante a palestra ficavam circulando animais, aqui tigre, leão, ficavam circulando aqui no meio, e essa energia era dada para a gente para poder melhorar os nossos problemas. Olha que maluquice. É muito legal isso, né? Então, essas equipes todas são tratadas, são trazidas pela Falange do Triângulo, e eles fazem o tratamento através dos desenhos, né? Por que eles fazem aquele desenho? Para pendurar uma casinha bonita? Não, porque através do desenho, da manipulação das cores, é que eles oferecem a energia necessária para a gente receber o tratamento Tem necessário. muitos temas de natureza, né? Muitos temas relacionados à natureza, porque eles são muito vinculados a isso, né? Então, acho que é isso, pessoal. Então, quando está acontecendo a palestra, como eu disse, né, a gente está aqui, ó, nós temos 2 amigos espirituais, e aqui está uma pessoa que está precisando de auxílio. Durante a palestra, ela é recebida e tirada essa energia ruim dela. Daí a importância da gente estar aqui e não tomar o passo embora, porque a gente é beneficiado. E ao mesmo tempo, a gente oferece as nossas melhores vibrações para que esse trabalho aconteça, porque sem essa energia vital, nada disso é possível acontecer. Então é uma troca. A gente está doando e está recebendo o dobro, né? Eu achei isso. Quando a Amanda faz as vibrações finais, a gente tem que se colocar ali numa
uma situação de oferecer essa energia e continuar durante a noite, durante a semana, né? E talvez o mais importante, que a gente sempre se mantém em silêncio, porque é tão difícil, e eu me coloco, visto a cara posta também, quando termina o trabalho, porque atrapalha eles no processo de quando termina. Então eles sempre pedem silêncio pra gente. É isso, pessoal, acho que eu extrapolei um pouco ali, não dá mais puxar minha orelha. Vamos então nos aqui, sedando os nossos olhos.